Boa noite, na paz de Deus, a paz a todos vocês, para você, Tony Francis, e a todos os ouvintes do programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Tony Francis, eu vou fazer a oração porque, na verdade, se eu converso antes da oração, eu me desconcentro, né? A oração é o Salmos 67. Salmo 67 diz aqui o título: o reino de Deus abrange toda a terra. Aleluia. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão e andarão em teus caminhos. Amém. Pai nosso que está no céu, santo e santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, que é a tua palavra, é a unção do teu Espírito, dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aqueles que já nos ofendeu, mas que já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, não nos induza à tentação, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês ricamente e abundantemente no nome do Senhor, o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Amém. Tony França, tem algum comentário para falar? Sim. Deus e todos os ouvintes. Sim. Tem sempre ligado aqui para o nosso programa. Eu encontro na rua. E Sim. dá os parabéns para a gente. Sim. Também. Agradecer de coração todos os ouvintes. E a Gracinha lá do bairro Canela, eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente. Ela conversou comigo, disse que é muito ouvinte. É ouvinte assídua do seu programa, do nosso programa. E Madalena Fonte também, conversando comigo, ela disse que gosta de ouvir o programa nesse momento. O Ângelo que ele era crente. Certo. A gente fala assim, que ele não era crente porque agora disse que passou aceitou a palavra de Deus, né? Está ouvindo a gente também lá no bairro Oeiras Nova. Então, enfim, né, são as pessoas que testemunham, né? O programa sempre ouvido. Alguns que não ligam, né? Como eu conversando com alguns aqui na rua, quando não liga, né? Porque não dá para ligar, às vezes não tem sinal, mas que está ouvindo. Olha, mandar um abraço aqui para um ouvinte da gente, Luiz, lá em Santa Rosa do Piauí, Certo. mas precisamente na localidade Água Branca. O nome dele é Benedito. Ele, Sim. inclusive, né? Ele está interessado. Então eu agradeço a todos vocês e que Deus possa abençoar vocês e iluminar a fonte do entendimento, porque o importante para o crente é entender a palavra de Deus. Tem que ler e entender. Tem muitos que não entendem a palavra de Deus e já sai pregando, né? Então, da forma que ele entendeu errado, né? Sai pregando errado, então chega na fonte de entendimento daqueles que ouvem, né?
completamente errado e distorcido, né? Então, o programa Expressão da Verdade, ele visa a esclarecer a verdade. Não estamos aqui para, não vamos reunir um povo aí que dê credibilidade à minha programação, meu programa, e depois vou fundar uma igreja e tal, quer dizer, aí eu posso explorar. Não, eu quero só esclarecer a verdade e todos possam comer com as suas próprias mãos, andar com seus pés, quer dizer, ver com seus próprios olhos e com os olhos do Espírito Santo. E não, quer dizer, tomar proveito, separar um rebanho que vai ficar no meu domínio, né? Que o mestre é só Jesus Cristo. Ele diz, ó, a ninguém trate como mestre, porque há um só que é mestre de todos, a saber, o Cristo. Que mestre e pastor é o mesmo. Quer dizer, não é pastor é uma coisa e mestre não. Ele é o pastor das ovelhas. Então o nosso objetivo é ensinar as pessoas para que todo mundo se estabeleça como o chefe da sua família, ensinando, a mãe ensinando os seus filhos, seus parentes, o pai e assim por diante. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não foi ide a todas as nações e fundai uma religião em todas as nações, né, e tal. Quer dizer, foi ide a todas as nações, ensina a todas as criaturas, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, quer dizer, a praticar os meus mandamentos. Eis que eu vou estar com vocês todos os dias, quer dizer, o Espírito Santo vai estar com nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, Jesus é uma espada para que veio para nós lutar contra a força do mal. Mas que força do mal é essa? A força do mal, a força que está ao lado da esquerda de Deus. Ele não disse assim para Jesus, no livro de Salmos 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Se ele tem a mão direita, ele tem a mão esquerda. Até que eu ponho teus inimigos por esse cabelo dos teus pés. Quer dizer, quem é os inimigos de Jesus? É o Satanás, é a serpente, é os seus anjos, que são os demônios, é os seus auxiliares, e assim por diante. Esses são inimigos de Jesus. E eles são servos de Deus. Estão à esquerda, mas prestam serviço para Deus também. Deus o Todo-Poderoso. É por isso que todos os macumbeiros falam em Deus. Macumbeiro, não, Deus é um só. Deus não é um só. Deus é dividido em 3 partes. Deus o Todo-Poderoso é o centro de todas as atenções. Com ele está todo o poder, da direita, da esquerda, do centro, de frente, de trás. Todo o poder concentra nele. Agora, vem o poder, o poder da direita, que é a misericórdia de Deus. É um Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é a misericórdia. Ele deu para o homem, deu para a terra, para ser nosso defensor, para ser nosso advogado. Quer dizer, ele morreu exatamente na cruz para nos defender. Porque Deus não tinha limite. Quer dizer, o que ele queria fazer, ele fazia e acabou. Então, quer dizer, ele deu um advogado para nos defender. Porque na hora que ele quer exatamente estar irado, então quer dizer, um que controla a ira de Deus é o Filho dele, que está à direita, é Jesus. O Satanás, exatamente, ele veio senão para roubar, matar e destruir, ele não vai controlar a ira de Deus. Quer dizer, pelo contrário, ele vai aproveitar da ira de Deus para detonar tudo, né? Então Jesus é o controlador, quer dizer, é o mediador, é o que realmente faz com que a gente seja salvo. Que Deus use de misericórdia através do seu Filho Jesus Cristo. É o Deus que está à direita. Porém, ele diz, quem crê será salvo. Quem não crê é condenado. Quer dizer, se a pessoa não acredita, então não tem solução. Então vamos para a palavra que está aqui, exatamente. Eu quero trazer uma palavra para vocês, que está no livro de Lucas. Lucas, capítulo 26, aliás, não diz capítulo 26, capítulo 1, versículo 26, porque eu quero trazer o início, exatamente, daquilo que Deus falou para Maria. O que Deus falou para Maria foi já cumprindo a promessa que ele fez, aliás, cumprindo a profecia, a alerta que ele fez à serpente. Serpente é Satanás, lá no início do livro, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando a serpente enganou a Eva, né?
Ele não enganou Adão, enganou a Eva. A Eva, inocentemente, foi lá e deu ouvido à palavra dele. E aí, quer dizer, desobedeceu a Deus e, por sua vez, ela forçou, quer dizer, ela ofereceu para Adão, quer dizer, convidou Adão também a desobedecer. Mas ela foi a primeira. E por ela ter sido a primeira enganada, que inclusive quando Deus fala para ela, por que tu fizeste isto? Ela disse, a serpente me enganou. Quer dizer, me enganou e eu tomei da fruta e... Quer dizer, falou a verdade, a serpente enganou mesmo. Mas, então veja bem, a ira de Deus não foi contra a mulher. A ira de Deus foi contra a serpente. Ele disse, porquanto houveste feito isto, maldita serás, mais que toda besta, mais que todos os animais. Quer dizer, sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. Quer dizer, para quem lê literalmente, vai entender que é uma serpente, era uma cobra, a cobra anda rastejando e tal, ela se alimenta de sapo, de inseto, de pássaro, quer dizer, comendo pó, mas não é outro sentido. Pó é a destruição da humanidade, a destruição da carne. O homem é pó. Então veja bem, a pessoa, para ter um entendimento da palavra de Deus, precisa ele pedir esse entendimento, quer dizer, tem que ter clamar, jejuar, quer dizer, e se ele quiser dar também, né? Ele diz assim, todas as coisas me foi dado pelo meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão, quer dizer, o Pai, e aquele que ele quiser revelar, quer dizer, não é porque você pediu a revelação, de repente você pode ser tentado, você pede uma revelação para Deus e o Satanás entra na frente e te revela outra coisa. Então, quer dizer, aquele que ele quiser revelar. Por isso não é todos que têm o mesmo dom de interpretar a Bíblia Sagrada. Precisa ele querer dar esse dom. Mas vamos lá bem, vamos aqui para o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. E já foi exatamente cumpridas as profecias que os profetas profetizaram a respeito de Jesus. E diz assim, no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré. O anjo mensageiro de Deus foi à cidade. A uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, porque era da linhagem de Davi, assim como a própria Maria também. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita agraciada, feliz agraciada, o Senhor é contigo. Então, bendita és tu entre as mulheres, que tu és a escolhida entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. O que significa isto? Então considerava, né, que saudação seria esta. E disse o anjo a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. Quer dizer, em teu ventre vai conceber, quer dizer, vai dar à luz a um filho, né? E pôr o nome de Jesus. Este será grande, o nome de Jesus é poderoso. Por isso que está em Filipenses 2, do 6 ao 10, você vai ver que lá tem um relato que em nome de Jesus se dobre todos os joelhos, todos os poderes obedecem quando se proclama esse nome. É claro que o pregador tem que estar revestido do poder, tem que estar revestido da obediência da palavra de Deus. Mas aí, quando clama em nome de Jesus, é obrigado as outras potências se submeter. O mar acalma, quer dizer, a tempestade, a chuva, quer dizer, o vento. Por isso que Jesus, quando estava no barco, né, e o mar agitado, né, e tal, e aí ele dormindo, e os discípulos disseram, mestre, não te incomoda que nós perecemos? E ele levantou e acalmou o vento e a tempestade. Falou para o mar, calma-te. O vento, cala-te. Então ele disse, mas
quem é esse que até o vento, que até o mar lhe obedece? Ah, claro que obedece. Se foi ele que foi a palavra de Deus que fez todas as coisas, e Jesus está representando a palavra de Deus. E ele disse assim: por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Ainda não tem de fé? Então, veja bem, aí ele deu poder para os discípulos que em nome dele curassem enfermos, expulsassem demônios, põe a mão sobre os enfermos que seria curado. Quer dizer, esse nome, diz aqui o anjo a Maria, versículo 31, 32 do capítulo 1 de Lucas: este será grande, será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o trono de rei, seu pai, e reinará eternamente, reinará espiritualmente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como será isto, visto que não conheço o varão? Quer dizer, eu não tenho intimidade, não tenho relação, sou uma moça religiosa, de paz, quer dizer, vem de berços religiosos, sou uma moça séria. Então, quer dizer, ele respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, aleluia. Então, o versículo 35 diz assim: respondendo o anjo, disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Quer dizer, neste momento, a Maria foi cheia do Espírito Santo. Então, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque a Maria já habitava na palavra de Deus. Então, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor é o teu Deus. Então, veja bem, a Maria recebeu. Aí ele diz assim: eis que Isabela, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês que aquela que era estéril, né, chamada estéril, que já era uma senhora de idade, né, e estéril, né. Aí ele ressalta que porque para Deus nada é impossível. Quer dizer, Deus sempre escolheu as coisas que o homem acha que é impossível, e Deus vai lá: não tem nada impossível diante de mim, não, tudo é possível. A Sara, com 90 anos, deu à luz, o Abraão, com 100 anos, né, foi ser pai, e assim por diante. Porque Deus procura quando o homem acha que não tem mais esperança, e Deus vai lá: é possível sim. Então o anjo disse para Maria: porque para Deus nada é impossível. Então a Maria diz: então tudo bem. Então que se cumpra em mim conforme as tuas palavras. Certo? Se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, quer dizer, a Maria foi cheia do Espírito Santo. E toda a profecia da Bíblia Sagrada foi feita pelo Espírito Santo. Todos os profetas receberam o Espírito Santo. E a Maria, cheia do Espírito Santo, também fez a sua profecia. Vamos ver o que a Maria diz aqui, versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, mulher feliz, escolhida de Deus. Então, veja bem, porque me fez grande coisa o poderoso. Quem é o poderoso? Deus, o Todo-Poderoso. Santo é o seu nome, quer dizer, o nome que ele escolheu, Jesus. Quando fala Jesus, os demônios é obrigado a ajoelhar, cair por terra. A doença é obrigada a sair. Agora, é claro que você tem que viver no quadro de santidade, porque se você não estiver no quadro de santidade, essas entidades não vão te respeitar, não. Você pode chamar o nome de Jesus à vontade. O próprio Jesus diz assim, porquanto aquele que tiver vergonha de mim e das minhas palavras, eu também terei vergonha dele diante do Pai
e dos anjos. Ou seja, ele vai clamar, ele vai gritar, ele vai berrar e nada vai acontecer. Por quê? Ele escondeu esse nome, ele escondeu a verdade, ele não confessou esse nome perante os seus amigos, perante os seus familiares, seus parentes. Então, quer dizer, quando é na hora do desespero, ele clama por Jesus e não acontece. Então diz aqui o versículo 49 de Lucas 1. Porque me fez grande coisa o poderoso, santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração, geração em geração. Quer dizer, vem uma geração, vai outra, e nós já estamos na geração não sei qual. Só sei que nós estamos há 2000 anos depois dessas palavras de Maria. Então veja bem, aí diz assim, com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, né? Quer dizer, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Aí você diz assim, mas por quê? Aí os ricos podem dizer, olha, mas Maria é contra o rico. Não, Maria não é contra o rico. Maria, ali não é Maria, é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a justiça. É a justiça de Deus. Por isso o Senhor Jesus diz assim, todo pecado se perdoará ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se a pessoa tiver pecado contra o Espírito Santo, a própria palavra diz lá no livro de João, o Evangelho de João, diz lá no capítulo 5, então ele diz assim, ó, se alguém pecar, quer dizer, contra o Espírito, por esse eu nem digo que orem. Nós não temos que orar, porque a pessoa blasfemou contra o Espírito. Nem adianta, se orar também não vai adiantar nada. Então é melhor nem orar. Então veja bem, todo pecado se perdoará o homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então veja bem, aí a profecia não é de Maria. A gente não vê nenhum evangélico, nenhum católico, nenhum cristão pregando essas profecias. Ah, mas eu não estou entendendo aqui, porque despedir os ricos vazios, encher de bens os famintos. Ora, as riquezas, nós sabemos que as riquezas vêm da podridão, a maioria das riquezas. Se uma pessoa enriqueceu licitamente, ele pagou o bom salário para os seus empregados e tudo, então veja bem, não tem nada, quer dizer, não tem nada contra a pessoa enriquecer, porque alguém tem que ser rico para que ele seja patrão, mas que ele possa tratar bem os seus empregados, os seus servos, e assim por diante. A Maria que está se referindo às riquezas podres que vêm dos crimes, pessoas que... Tráfico, por exemplo, tráfico de droga, tráfico de órgãos humanos, quer dizer, riqueza onde os patrões enriqueceram e os empregados morrem de fome, seus familiares morrem de fome. Quer dizer, é a justiça de Deus. Então a Maria não é bem Maria, Maria nem sabia o que estava falando. O Espírito Santo é que fala pela boca dos profetas. Então veja bem, às vezes a pessoa, não e tal, a Maria interceda por nós, pecador. O que a Maria tinha que interceder, ela já intercedeu nas profecias que o Espírito Santo usou ela. Então ela diz assim, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, auxiliou Israel, seus servos, recordando das suas misericórdias, como falou nosso pai para com Abraão, quer dizer, falou ao nosso pai Abraão, a sua posteridade é para sempre. Quer dizer, nós somos filhos da fé, a fé de Abraão, abrange-se toda a terra, através da palavra de Deus. Abraão foi o primeiro a confiar na palavra de Deus e obedeceu até o fim. Então, até mesmo quando Deus lhe pediu o seu único filho, ele não negou. Mas Deus viu que realmente ele já tinha sido aprovado, então para Abraão, não é necessário. Então veja bem, a Maria, ela profetizou. Então quando você for fazer as suas orações, que você está sendo injustiçado, então você vai dizer assim, olha, Pai,
a tua palavra, não a palavra de Maria, a tua palavra, é a palavra de Deus, diz assim e assim. Então o meu patrão, quer dizer, é um enrolão, não me paga meu salário, não paga meus direitos, é assim, 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 então eu quero que faça justiça, precisa fazer justiça e assim por diante. Quer dizer, você lembra da Maria, das suas profecias, as profecias de Deus, profecias do Espírito Santo. Então, quer dizer, não basta também só prender o bandido, o traficante, não basta prender só o corrupto, o político corrupto, né? Tem que tomar os seus bens, e voltar para os cofres públicos para distribuir em prol dos carentes, dos necessitados e assim por diante. Quer dizer, uma profecia muito boa, que ninguém lembra no seu discurso, que ninguém lembra nas suas missas, ninguém lembra nas suas orações. Quer dizer, é esquecida as profecias de Maria. Depois ficam dizendo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, pedindo para uma estátua morta. Você tem que ver as escrituras sagradas, o que as escrituras sagradas falam a respeito de Maria. Então, não ficar nessa de pedir a bênção a Maria, como se ela tivesse... Não, a Maria é a advogada dos pobres. Ela já advogou aqui. Ela já advogou aqui, quando ela diz assim, ó. Com o seu braço, versículo 51 de Lucas, com o seu braço obrou valorosamente, derrubou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos os poderosos, derrubou dos tronos os poderosos. E esse poder você tem através da sua oração. É você orar e ver cair por terra. Depois dos tronos dos poderosos, elevou os humildes, pessoas de coração humilde, coração limpo, né, temente a Deus. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Por isso o Senhor Jesus disse assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar para o reino de Deus. Não está falando de salvação após a morte, não, que eles não vão chegar nem perto. Está falando da salvação aqui. É de uma pessoa exercer poderes sobrenaturais da fé. É uma pessoa se consagrar. Jamais o rico vai se consagrar, vai se santificar, quer dizer, vai jejuar e tal. Jamais ele vai de livre e espontânea vontade, o que enriqueceu ilicitamente, vai querer distribuir os seus bens para os pobres, né? Mas que o homem tem que ter visão de Deus. Nós temos que ter a mente de Cristo, como diz o livro aos Coríntios. Nós, cristãos, temos a mente de Cristo. Então, através do nosso pensamento, as nossas orações, nós podemos mudar aquilo que está no coração dos soberbos, né? Porque lá no poder está um monte de soberbo, um monte de gente arrogante, né? Então ali tem o filho do traficante, né? Ali tem o filho tem o macumbeiro, que é que dá. Ali tem tudo quanto não presta. E aí eles se candidatam a político, e aí ganham, porque o povo são cegos, né? Vai e vota, põe eles no poder. Põe eles lá para formar leis, e mais leis para massacrar o povo. Quer dizer, a riqueza deles veio ilicitamente, e eles vão se formando lá, formando leis lá ilicitamente. Se o povo de Deus não acordarem, não começar a fazer oração para cair por terra, então é difícil. Eu me lembro que no meu começo da minha fé, quando Deus revelou para mim que está na mão do homem, eu não me concordei com certas coisas não. Comecei a fazer oração exatamente para quebrar o poder de muitos. E nunca a gente viu acontecer tal coisa como aconteceu naquela época, né? De o governo ir para o impeachment, e pior, que também o pastor que apoiava aquele político corrupto, né? Caiu tudo no mesmo dia, na mesma semana. Enquanto o político lá estava estudando para ele entrar lá para ele ir para o impeachment, né? Então o pastor que auxiliava ele estava sendo perseguido e foi preso ao mesmo tempo. Agora, graças às igrejas que não têm conhecimento da verdade, que fizeram oração por aquele pastor corrupto, né? E ele saiu da cadeia e cresceu afrondosamente. Porém, o político foi para o impeachment e caiu, quer dizer, só ao longo do tempo que ele voltou a ser político novamente. Quer dizer, eu realmente fiz uma prova que está na mão do homem, aquilo que
as Escrituras Sagradas nos revelam. Depende muito da nossa fé, da nossa obediência, para que esse mundo ele seja colocado debaixo dos pés do cristão. Aí é onde a serpente é pisada, como diz o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Eis que porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu o calcanhar. Quer dizer, Jesus foi o único filho da mulher que pisou na cabeça da serpente e deu poder para você, e deu poder para mim, e deu poder para todos que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, que procura a ler e a meditar na palavra de Deus e colocar as suas leis em práticas das suas orações. Quando você ora, você diz assim: Senhor, a tua palavra diz assim, assim, assim. Então que se cumpra conforme a tua palavra. E Deus se vê na obrigação de honrar a palavra dele. Assim como as leis, os advogados trabalham com as leis. Não, que a lei tal versículo tal, parágrafo tal, e ppp. Quer dizer, e o juiz é obrigado a obedecer por conta daquela lei injusta. Só que a palavra de Deus não é injusta. A palavra de Deus é certa, correta. Então veja bem, quando você ora usando os versículos da Bíblia, Deus é obrigado a obedecer em nome de Jesus. É o que está escrito. Então eu realmente estou dando para vocês uma revelação daquilo que é a verdade. Nós podemos mudar esse mundo. Nós podemos mudar não só esse país, mas o mundo, se nós obedecer a palavra de Deus, como Jesus disse: ide a todas as nações, ensinar a todas as criaturas, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os